Christum qui sapientia es in amore omni communicatio interceda. Toda a sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Panta ois doxan del poiete. Toda glória seja dada a Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula de iconografia com o Sokka, referência absoluta nesse tema. O Sokka, para quem não conhece, que eu acho difícil, ele é uma pessoa muito boa, coração gigantesco, de inteligência ímpar. Eu, pessoalmente, aprendi muita coisa com ele nos últimos 3 anos, e é uma honra pra gente poder estar aqui ouvindo ele, ouvir o que ele tem a dizer sobre um tema tão importante. Eu me lembro muito bem que a última aula foi fantástica, foi muito, muito boa. Pra mim, inesquecível a última aula de iconografia. E é claro que essa vai ser também. Então, por favor, prestem bastante atenção. Então, sem mais, uma boa aula a todos. Muito obrigado, Sheffield. Eu me sinto muito aquém de falar desse tema, porque é um tema bastante difícil. A gente está vindo recentemente de uma aula do Luiz Gonzaga. Quem teve a oportunidade de assistir, eu não chego aos pés da competência dele e entender. E eu acho que aquilo que ele disse é extremamente relevante. Eu consegui ver aquilo que eu sinto e o que eu penso nas palavras dele, e eu não conseguiria falar daquela forma. Mas o pessoal, especialmente o Gabi, me comentou que ele não achou muito interessante aquela abordagem dele. E então a abordagem que eu vou fazer vai ser, por sorte, bem diferente, porque eu estou me baseando nas aulas do professor John Hadjianicolau, que é professor da Universidade de Laval. Ele é doutor em diversos temas. Um deles é que ele é professor também em teologia, né, e ele deu esse curso ano passado. Tem as gravações, eu tive acesso às gravações e eu estou fazendo esse curso. Tá? Então essa vai ser uma introdução à iconografia. São as 2 primeiras aulas dele. E eu só vou raspar a superfície do que é a iconografia e na esperança de que eu inspire vocês e mostre um pouco vocês uma perspectiva diferente da que o Hugo mostrou, que era uma perspectiva mais prática de olhar os ícones. O que eu vou convidar vocês a fazer de qualquer forma, porque eu acho que a gente está falando de arte, é essencial esse aspecto também. Mas eu vou tentar trazer a importância da iconografia num ponto de vista um pouco mais histórico. Isso deve trazer para vocês a importância da iconografia não só dentro do catolicismo e do protestantismo. É claro que na ortodoxia isso já é bem participado no dia a dia, mas eu espero alcançar inclusive quem não é muito religioso com esse tema. Espero que vocês comecem a enxergar que essa tradição ela tem uma relevância para o Ocidente muito grande. E eu já começo mostrando esse ícone para vocês como um exemplo de como que a iconografia participa muito na nossa vida, mesmo enquanto católicos. Que vocês já viram algum vídeo do padre Paulo Ricardo, devem ter visto essa imagem. Eu sei que quando a gente vai na igreja, a maior parte das imagens são estátuas em 3 dimensões, e a gente vai falar um pouco também do que tem ela assim de diferente, né? Mas vocês já viram com certeza essa imagem nos vídeos dele, e esse é um ícone, né? Por que esse ícone é tão importante na história? A gente não vai falar muito desse ícone em geral, mas a gente vai falar da generalidade dos ícones. Talvez em outro momento eu aprenda a falar sobre ícones em particular. Então, do começo, né? O que é um ícone? Ícone, o termo originário do grego, por incrível que pareça, tem de fundo a ídolo, a palavra ídolo. Basicamente significa imagem, né? Mas a gente, apesar do radical em grego significar ídolo, aquilo que se toma do ícone não é a idolatria. E a gente vai tentar explorar por quê. Por que esse processo de imagem não é idolatria também no processo. Então não precisam se afobar com isso. Espero que eu consiga cobrir tudo isso. São muitas promessas. Então, ícone basicamente é uma imagem. Mas disse que a imagem não é pintada, mas sim escrita. Né? Mas por que ela é escrita? Né? Se eu estou vendo traços de tinta, nós vamos ver isso também.
Tá? Então, isso é ícone. Ícone é uma imagem, tá? Um retrato, por assim dizer, de alguma coisa. Historicamente, então eu vou fazer uma progressão histórica daqui para frente. Tá? Eu vou falar de coisas que não são iconografia, vou falar de coisas que são simbologia, vou falar de coisas que são históricas do cristianismo. Mas eu acho que elas são necessárias para posicionar a trajetória da iconografia, para dar a relevância que ela tem e como que ela se desenvolveu ao longo do tempo. Como é que ela saiu de uma coisa e chegou na outra. Historicamente, o primeiro ícone, por assim dizer, que a gente tem é esse aqui. Ele se chama archieropita em grego e significa feito sem as mãos, ou não por mãos. Claro que não é esta imagem em particular, mas a história, a tradição diz no Oriente que o rei Abgarus pediu um retrato de Cristo porque ele era muito doente e não conseguiria ir visitar Cristo. Isso lá no tempo de Cristo aí. Então Cristo pressionou o rosto dele contra uma toalha e mandou entregar então essa imagem dele próprio, o primeiro retrato de Cristo feito sem as mãos. Então, muitos de nós já devemos ter visto tanto no catolicismo quanto na ortodoxia, essa imagem é prevalente. É muito comum de entrar numa igreja e essa imagem está em algum lugar da igreja. Se não em um lugar de destaque, em algum lugar ela está. E ela tem no Ocidente uma relação com o Santo Sudário, mas essa ideia de ter uma imagem de Cristo sempre esteve presente no cristianismo, desde as primeiras tradições. É claro que esses ícones que a gente vê hoje, né, são representações dessa história e não o ícone de fato. Nos primeiros anos da igreja, então nós tínhamos imagens, símbolos muito, muito simples. Porque nos primeiros anos do cristianismo a perseguição era muito grande. Toda a liturgia, toda a congregação dos cristãos, toda a identificação que se tinha de um cristão para o outro era oculta. Ela não podia ser exposta. Então os símbolos do cristianismo não eram símbolos do cristianismo. Eram símbolos comuns, eram símbolos do paganismo anterior. Mas que os cristãos conseguiam enxergar através deles e neles enxergar alguma coisa que tinha agora um significado maior. Essa palavra, que está escrito aqui, ictus, significa peixe. E essa é uma representação, esse círculo com os raios, é uma representação dessa própria palavra. Vocês podem ver que é uma sobreposição das letras. Né? Aqui está o X, aqui está o θ, aqui está o Y, aqui está o sigma, né? Aqui está o I. Então, se tu sobrepõe todas as letras, casualmente forma esse mesmo símbolo. Aqui uma outra maneira talvez de ficar mais claro para explicar. Então, o que significa ictus, que é peixe? Né? Cidade de pescadores, né? Não ia ter problema ter uma imagem dessas, né? E essa aqui, esse círculo com os raios, não tem nada que possa apontar, né, a alguma indiscrição. E significa Jesus Cristo, Deus, Filho e Salvador. Jesus Christos, Theos, Ios, Sotor. Então, esse era um código que eles usavam, né, e a gente usa esse símbolo até hoje, né, mas eles tinham que usar esse tipo de código naquela época, porque a religião não podia ser exposta, ela não podia ser praticada a plenos pulmões, de forma que todos pudessem ter a sua própria expressão da arte. Então a expressão da arte cristã era o reuso. Né? Outro símbolo nessa época era a âncora, o barco, a pomba, por causa de Noé, por causa da Arca de Noé, ou por causa da âncora, que é a igreja. Né? Então esses símbolos eram símbolos da época. Nesse período, é claro que, como eu disse, as catacumbas onde eram celebradas as liturgias de forma oculta, que era o único lugar onde eles podiam se reunir de forma reservada, sem chamar atenção, eram feitos entre os mártires, entre os corpos dos mártires, e tinham pinturas também. Então uma pintura que era muito comum nessa época era a pintura da orante.
Então era comum ter esse tipo de pintura. Outro símbolo que a gente vê aqui também é o pavão. Também é um símbolo do cristianismo. Então, a gente vê essas figuras genéricas, não figuras específicas ainda, mas as ideias de um certo tema já começam a aparecer. Né? Aqui tem outra imagem de catacumbas. Essa aqui eu não sei a data, eu sei que essa primeira que eu mostrei aqui já é bem antiga. Essa aqui talvez possa ser um período mais adiante. Mas, eventualmente, esse período das catacumbas, ele retroagiu, né? Porque o cristianismo agora poderia ser praticado, ele já não era mais ilícito, então não havia mais a perseguição, isso lá passado 400, 300, 400 anos. Então, o próprio desenvolvimento dos símbolos do cristianismo começa a mudar dramaticamente. Agora o cristianismo podia expor e assim cultivar o próprio símbolo. E o símbolo que surge inequívoco é a própria cruz. A cruz começa a surgir em toda parte, né, na cristandade, entre os cristãos. Mas não é só esse o único símbolo que surge, né, nessa época. Os próprios desenhos de Cristo, que no começo eram de um Cristo sem barba, de um Cristo jovem, eles mudam para um Cristo barbudo, um Cristo agora não com a aparência de imperador, como os romanos tinham, mas com a aparência de um rei, propriamente, porque ele é o rei dos reis. Então a imagem de Cristo, né, também começa a se transformar. Nessa época as igrejas também são construídas, porque a gente tem, agora não precisam mais celebrar a liturgia dentro da catacumba, então a gente pode construir um lugar para fazer propriamente a liturgia. E as liturgias acontecem num lugar chamado basílica, que tem na sua raiz basilos, que significa rei. Então a basílica é o lugar, é o palácio do rei. E a construção da basílica é exatamente essa. Tem uma entrada e no fundo da basílica tu tem o trono do rei, o altar, né? Em lados opostos. E a basílica ela tem um domo sobre ela que representa a conexão com Deus. Mais para frente, depois essa estrutura arquitetônica ela ainda evolui e passa a ser em forma de cruz. A própria igreja agora toma um formato de cruz com um domo no centro. Então ali pelo século V começam a surgir os ícones. Não que eles não haviam sido pintados antes, mas eles começam a ser historicamente, oficialmente introduzidos na cultura. O primeiro ícone que aparece que chega se não me engano, no Império Bizantino, na capital, é um ícone que supostamente é um ícone pintado de São Lucas. Né? Independente de São Lucas ter pintado de fato um ícone, ele com certeza foi o primeiro a escrever um ícone, onde ele detalha de fato, em grandes detalhes, Santa Maria. Inclusive existe um ícone do São Lucas pintando o ícone de Santa Maria, com o menino Jesus. Tá? Então é um ícone chamado Rodegetria. Desculpa a minha pronúncia, eu não sei pronunciar bem essa palavra. E ele se parece um pouco com isso, eu não sei se era esse em específico. Né? Esse aqui é uma pintura em parede, imagino que não seja esse. Mas é uma figura bem comum de se ver. A gente vê ela também, essa mesma representação, inclusive, na Hagia Sophia. E aqui eu tenho uma versão dele um pouco mais moderna, mais conservada. Então, essa imagem, ela começa a circular entre os cristãos. A tradição, então, da iconografia começa a criar um certo corpo nesse período. E a técnica usada para se fazer essas pinturas se chama encáustica. E ela surge próxima, se eu não me engano, ou num convento de Jerusalém. Ou no monastério, desculpa, me falha a memória.
essa técnica é uma mistura por isso que ela tem essas cores, né? É uma mistura de cera de abelha com pigmentos. E essa técnica, ela não foi inventada, claro, ela foi resgatada de uma técnica usada na cidade de Fayum, onde os retratos dos mortos, na cidade egípcia, então, eram pintados em uma peça de madeira, usando essa técnica de mistura de cera de abelha com pigmentos. E esse retrato era colocado sobre a face, onde estaria a face da múmia do falecido que acabou sendo mumificado. Então eles colocavam a múmia na frente da casa com essa placa, com a pintura do seu rosto, usando essa técnica chamada encáustica. Então essa técnica foi incorporada, né? foi sendo incorporada no cristianismo. No fim das contas, o cristianismo é uma mistura das culturas gregas, romanas e do cristianismo em si. Então, aquilo que era neutro da cultura romana, da cultura grega, era eivado do cristianismo, de forma que aquilo que não tinha um senso religioso passa a ter, né? E quando tinha um senso religioso, passa a servir ao cristianismo de alguma forma, né? E a cultura, de fato, cristã começa a se formar. Então, nessa época, os ícones começam a se tornar bastante populares, né? E em alguns momentos ele, de fato, é adorado. Os fiéis vão até as igrejas e tomam pedaços desses ícones, arrancam pedaços da tinta desses ícones. Ele é de cera, é fácil de tirar um pedacinho. E ele, por algumas pessoas, ganha o status de quase o status da Eucaristia, então terrivelmente incorreto. Então começa uma disputa muito grande que dura em torno de 150 anos. E essa disputa hoje é conhecida como iconoclastia. Existia esse debate inicialmente, mas alguns imperadores desse período acabam vendo isso como os ícones como uma forma de idolatria por eles mesmos, e não só a prática essa prática de tomar do ícone alguma coisa, como se tivesse o mesmo valor da Eucaristia. Então eles decidem banir os ícones. E durante esse processo, 80%, 90% dos ícones acabam totalmente destruídos. E depois vem um outro imperador que decide manter os ícones. E esse processo vem e vai. Muitos teólogos acabam escrevendo bastante coisa sobre os ícones, descrevendo a sua importância. Inclusive há uma tensão na religião, porque os patriarcas não querem se indispor com os imperadores, então acabam cedendo a essa pressão, que não é uma pressão teológica, mas é uma pressão específica do imperador. Durante esse processo, então, há uma maturação. Por mais que muitos ícones sejam destruídos, a ideia do ícone acaba se refinando. O entendimento do que é o ícone acaba se refinando. Então, é quase como um período onde o ícone ou a iconografia fica cozinhando, né? E quando passa esse período, então tem uma consolidação grande do que o ícone representa, o que ele significa. E pequenas mudanças começam a tomar corpo, tanto que o surgimento do iconostasis, que é aquela parede, quem já viu uma igreja ortodoxa, tem uma divisória entre o altar e a nave, onde os fiéis sentam. Aquela parede divisória de madeira é coberta de ícones. Isso se chama iconostasis. E os ícones, eles começam na altura dos olhos e eles vão subindo, justamente para que os fiéis não consigam tirar pedaços dos ícones. Então a gente termina esse período de refino, termina esse processo. E a gente acaba com um entendimento muito grande do que é iconografia, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar nesse momento. Eu vou mostrar ícones que são modernos, mas para vocês terem uma ideia
Não quer dizer que os ícones naquela época eram assim, mas os ícones de hoje relembram muito aquilo ainda, tá? Mas ainda tem água pra rolar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa de algum ícone, isso é um bom momento também. Sopa, eu tenho uma pergunta para fazer, mas talvez seja melhor você responder no final. É a típica pergunta de quem quer criar problematização da escola de Frankfurt, mas é uma pergunta real. Não há uma disputa sobre a aparente mudança e aquela ideia de europeização de Cristo aparecendo, né? Porque você vê aí um Cristo bem diferente daquele que a gente está acostumado. E não só me parece que, mas é porque o desenho ficou refinado. Não, tem Cristo negro. Então tem uma diferença aí. É óbvio que para o cristianismo isso não é nada importante, mas para a iconografia certamente é. Sim. Então, se você não quiser fazer o comentário agora por achar que vai estragar o momento da aula, só se lembre de fazer esse comentário no final. Muito obrigado. Não, eu tenho uma pergunta para agora também. Eu poderia fazer esse comentário agora, mas eu acho que de certa forma eu vou responder um pouco disso. Tá? Ou pelo menos eu vou dar substância para que isso possa ser sintetizado. Se não for suficiente, depois tu me diz e a gente revê no final da aula. Mas eu acho que eu vou passar por partes ainda que vão dar esse... tanto histórica quanto em termos de técnica do porquê é assim. Fala, chefe. Pergunta que pode ser ingênua, mas honesta. O que representa esse círculo em volta de Jesus na cabeça dele, com essas letras, e que inclusive eu reparo também em alguns santos, não? Em volta de santos também. No Santos nunca tem letras. As letras não, né? As letras são exclusivas de Cristo, que é o único que se faz a imagem. O halo significa santidade. Né? As letras da santidade de Cristo são diferentes porque a santidade dele é maior. Eu não sei eu sou muito ruim de lembrar o nome das letras em grego, mas se eu não me engano aquele W é a letra Ômicron, o O é o ômega e o N eu não vou conseguir lembrar. Mas eu coloquei no geral esses dias um link de um artigo explicando na totalidade. Em resumo, essas letras significam eu sou em grego. Então, para quem sabe a significância dessa palavra no Antigo Testamento, sabe por que essas letras foram escolhidas. Essas 3 letras representam eu sou. Significa em grego eu sou. Significa eu sou. Que legal. Entendi. As outras que sempre acompanham tanto Maria quanto... Um ícone, em geral, ele é nomeado. Né? Por exemplo, o nome desse ícone é Pantocrator. Né? E ele descreve o que esse ícone é. Uma representação do Todo-Poderoso. E as figuras especiais sempre são nomeadas também. Por exemplo, sempre que aparecer Cristo, vai estar acompanhando as insígnias ICXC. Né? Que é Jesus Christos. Sempre vai estar junto aonde ele aparecer. E pode ver que aquele primeiro ícone que eu mostrei lá no começo, que é esse aqui, não seguia essa tradição ainda. Isso virou tradição. Esse ícone é por volta de 300 depois de Cristo. A tradição ainda não estava formada. Agora, depois o círculo representa a santidade, né? A santidade, isso. Tá, ele tem um nome exatamente, o círculo? Halo. Halo. Talvez tenha algum outro nome, mas que eu saiba é só simples assim. Eu reparei que tem em Jesus, em santos e talvez em anjos, essa última que não doutor aí. Sim. São anjos isso em volta. Tem um outro tipo que parece um halo, mas não é, que é esse aqui. Tá? Que é esse que está em volta do Cristo menino. Esse aqui... Sim, essa eu tenho. Esse aqui se chama... Eu não vou conseguir lembrar, mas é como se diz amêndoa... Se eu não me engano, amêndoa em italiano. Mandalaro ou alguma coisa assim. Mas esse aqui meu entendimento é que é da transcendência nesse estado. Não, isso é coisa de Star Wars. que ele não está presente fisicamente somente na nossa existência, mas também na outra existência. Essa transcendência entre as duas.
Obrigado, Soka. Só por uma curiosidade, se eu não me engano, posso estar cometendo um equívoco aí, e aí o Leobert ou o professor Igor podem me corrigir, esse halo aí geralmente é colocado em mártires, virgens e tem mais um, e doutores. Mártires, virgens e doutores que tiveram, de alguma forma, um histórico, recebem isso aí. Os anjos, diferentemente, eles não recebem em forma de halo, eles recebem em forma de auréola, por cima mesmo, porque eles não se conectam com a matéria. Então, tem aquela ideia de estar acima da cabeça deles e não na própria cabeça, porque eles não são partícipe da matéria, mas são partícipe diretamente da entidade das coisas. São as inteligências divinas. Essa auréola me parece uma evolução ou uma ocidentalização que aconteceu com o renascentismo. Eu não vejo dessa forma, porque eu já vi inúmeras representações de anjos, como essa aqui que eu estou mostrando agora, que os anjos possuem exatamente o mesmo halo atrás da cabeça que os apóstolos aqui. É bom salientar, para você ter falado isso, porque essa informação que eu estou dando é baseado já naquela representação que você vê mais, hoje você vê mais ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso. Então pode ser um processo no processo da Contra-Reforma, isso começou a aparecer dessa maneira. Sim, e inclusive todos os aqui que aparecem adentrando o paraíso aparecem com esse halo. Essa imagem aqui é uma imagem do juízo final, então aqui nesse cantinho aqui aparece todos eles entrando no paraíso, ou chegando na porta do paraíso, e todos eles que estão chegando na porta do paraíso estão santificados. E todos aqueles que estão se dirigindo para o julgamento não estão santificados ainda. Então me parece que esse é um sinal de santificação, sim, de ter se tornado um eleito, né? ou algo parecido nesse sentido. Mas aí pode ser que nem tu disse, pode ser uma diferença que surgiu, a gente vai ver algumas diferenças que surgiram e como que elas impactaram no desenvolvimento do ícone. Sim, cabe eu só fazer uma observação, quando eu falei desses três aí, que eu soube, elas não invalidam o que você falou, né? Você falou sobre a santidade, mas a santidade é aquilo que veio pelo fato dos virgens, de você ser um mártir e de você ser um doutor devotado à igreja. Então não significa que eu estou concorrendo com a sua explicação, mas só colocando um conjunto abaixo da sua. Sim. Mais específico e a minha mais geral. Uhum. Perfeito. Então, antes de seguir com o período histórico, então eu acho que é importante fazer essa interjeição na discussão, já que a gente finalizou a iconoclastia. E se não tiver mais nenhuma dúvida? Se alguém tiver mais uma dúvida, eu espero mais um pouquinho para continuar. Ok. Vou entender que não tem. Depois... Opa, pode falar. Só uma coisinha. Aquele último ícone que você demonstrou e vocês estavam comentando sobre as auréolas, tem dentro do ícone tem algumas pessoas que têm as auréolas e outras pessoas que não têm as auréolas. As que têm as auréolas é porque elas já foram salvas. Esse, né? Isso. O meu entendimento é que essas pessoas que... Eu nunca estudei esse ícone a fundo, tá? Então eu posso falar muita bobagem no que eu estou dizendo agora, mas é o que eu enxergo da imagem, assim, da minha ignorância, tá? Me parece que essas pessoas aqui, que estão nas nuvenzinhas aqui, estão chegando para o julgamento. Tá? Que acontece aqui. Vê que essa imagem aqui que está aqui é o próprio altar de Cristo. Né? Então ele é o juiz, ele que está julgando essa cena. E desse processo de julgamento, 2 caminhos então são tidos: ou a pessoa vai para a barriga da fera, né? Ou então ela vai para o paraíso. E vê que as que vão para o inferno, nenhuma delas tem auréola, e todas elas que vão para o paraíso têm. Então eu entendo que essas aqui
as que já foram santificadas, né? Por exemplo, os apóstolos, eles não precisam estar no processo de julgamento, eles já foram escolhidos antes do tempo. Esses aqui estão sendo julgados, e esses aqui já estão julgados, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Aqui. Então, o meu entendimento é que sim, que essas pessoas ainda não foram julgadas e por isso ainda não foram também purificadas. E essas aqui já foram. Tá bem? Tentando ser bem... falar bem por cima também, para não estender demais esse assunto. Porque eu imagino que, como eu disse, eu fiz as 2 primeiras aulas do professor John Howard Nicolau. Eu li um pedaço do livro dele também. Tem, se eu não me engano, 16 aulas. Eu sei mais ou menos de algumas coisas que ele vai tratar no futuro, como dessa imagem, aquela primeira imagem que eu falei no começo, essa imagem aqui, que é a imagem da Trindade. Quem é a Trindade aqui? Quem é Cristo? Quem é Deus Pai? Quem é o Espírito Santo aqui? Por que essa imagem foi feita dessa forma? Então, eu sei que tem uma aula sobre essa imagem, eu sei que tem uma aula sobre o Pantocrátor do Sinai, que é muito famosa, né, e da importância dessas imagens. Então, talvez ainda me escape muito detalhe, tá? E talvez às vezes tenha que ter uma aula específica para falar de um determinado tema, e daí me escape, mas me parece que é isso, tá? Perfeito, obrigado. Disponha. Então, como eu ia dizendo, eu vou fazer uma... Para fechar, então, o período da iconoclastia, eu vou falar um pouco, então, daquela parte que é bastante conturbada em relação aos ícones, né? Se ícone é adoração, não é? E os argumentos que o professor dá, né, durante a aula dele é que eu vejo 2 argumentos, né, que ele dá nessa aula. Um deles, né, é que se contrapõe ao que se diz muito sobre os ícones, sobre as imagens, que isso é adoração, né, que isso é um descumprimento dos mandamentos, né, não criar falsos deuses, então há uma adoração das imagens. Então, de fato, isto não pode ser em si verdadeiro, porque o próprio Deus comandou a criação de imagens na arca. Então, há de se ter um cuidado, e não só isso, os próprios judeus tinham frescos nas sinagogas, um período posterior a Cristo, mas nesse período eles já tinham essa tradição. Então havia um entendimento de que se deve ter cuidado, mas não que é proibido ter imagens. Tem que se ter cuidado para que as imagens não sejam adoradas, mas ter-se imagens em si não é um problema. Então, esse entendimento foi consolidado durante esse período. Um outro aspecto é que o próprio Cristo é a imagem que Deus elegeu para Ele próprio. Quando Ele se fez carne, Ele nos deu uma imagem para nós conhecermos Ele visualmente. Então Cristo se colocou dessa forma para nós, em forma visual, em forma que nós podemos conhecer Ele. Então há uma abertura para se retratar a Cristo. Cristo deu-se a retratar-se, né? a ser descrito de forma física. Ele se colocou de forma física, então é possível que nós façamos isso hoje. Antes nós tínhamos que ter muito cuidado para não fazer isso, porque não era possível conhecer. Agora é possível conhecer, com o advento do Cristo. Outro aspecto, então, que o ícone adota nesse período é a consolidação da importância didática do ícone. Lembra que eu falei lá no começo que eu disse que os ícones eram escritos? Então, nesse período fica claro que, como Cristo é a palavra e se fez em imagem, que a representação visual pode conter a palavra. Então,
desta forma, a representação visual do Cristo é a representação visual da palavra. E dessa forma o ícone está escrito, que é o próprio verbo representado nele. Então, essa realização, né, da iconoclastia chega a dar esse respaldo para que se continue, então, a cultivar essa cultura. Eu espero sucintamente ter respondido esse dilema. E daí, disso, continuamos então com a história, porque a coisa continua depois disso ainda. Então, há um período em que o Império Bizantino termina, né, e há a dissolução. E um novo Estado é criado, chamado Grécia. Nesse período, esse Estado chamado Grécia entende que ele deveria ser governado como ele era governado antigamente, por um rei, né, por um imperador. E então eles buscam alguém de fora do país para ser imparcial, para governar eles, e eles trazem da Bavária uma pessoa chamada Otto. E me perdoem por não conhecer esse nome, me soa familiar, mas eu não sei historicamente da importância total dessa pessoa. Mas o que acontece é que Otto enxerga nas populações da agora formada Grécia quase como pessoas bárbaras, pessoas sem cultura. Então ele traz também da Bavária artistas para formar a cultura da Grécia. E ele traz pintores, renascentistas, enfim. E eles observam então essa cultura da iconografia e eles veem que essas pinturas elas eram quase como infantis, e elas não tinham uma adequação correta com a iluminação não era precisa, e as novas técnicas de pintura hoje eram muito mais modernas naquela época, então eles começam a atualizar. É um período, inclusive, que muitas basílicas são destruídas para a construção de uma basílica maior, de uma igreja maior, e toda a iconografia dela é disposta para ser substituída por um novo estilo iconográfico, que se chama, em inglês seria Nazarene, mas eu traduzi livremente aqui como Nazareno, então me perdoa se eu fiz uma má tradução. Tá? E os ícones, eles parecem familiares, como esse aqui que eu tenho na tela, mas diferentes. Né? Eles parecem muito mais realistas. De fato, as coisas se parecem muito mais como elas devem ser na nossa visão. Eles ainda resguardam algumas características, como o halo, né? Como as inscrições em texto, mas alguma coisa muito distante do que se tinha antes, né? Começa a se perder. E então quando eles se deparam com esse paradigma, com essa mudança, começam a se perguntar o que aconteceu, o que foi perdido nesse processo, o que de fato, eu acho que é mais importante para nós mesmos tentar entender, vendo essas imagens tão em comparação com as imagens renascentistas, né? O que nós estamos perdendo no Ocidente que a gente não vê das imagens antigas? Exatamente, o que essa imagem tem que ela é mais bonita, mas ao mesmo tempo ela não é tão boa? Ou por que não foi esta imagem que venceu a evolução iconográfica das coisas, né? E então a aula dele parece que muda de direção e a gente começa a falar dos detalhes e por consequência essa aula também vai mudar. A gente vai falar um pouco dos detalhes da pintura em si. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que ter, e daí eu tirei uns prints, tirei fotos do livro, né,
que o próprio professor escreveu a introdução, né, e que são tema da segunda aula. A gente vai falar então o que a imagem tem de fato e que essas imagens nazarenas perderam. Então, a primeira coisa que é diferente é que a iluminação um ícone não se propõe a ser realista. O ícone, a representação na direita, aqui no alfa, é a representação com a luz correta, a luz que vem da esquerda e que ilumina, que causa uma sombra na direita, que tem uma projeção aqui, que tem um escurecimento na direita e que causa uma sombra também. É completamente diferente do vaso da direita, que tem... E em essência, a diferença é que o vaso ele tem uma iluminação própria. A importância da iluminação própria do vaso é que nós não estamos vendo a coisa com os nossos olhos. Nós estamos tentando olhar para a coisa pelo que ela é. Pelo que ela é de fato. E não como ela se parece. Então, uma maneira que ele tenta explicar isso é que a gente imagine uma sala cheia de pessoas e tem um objeto que essas pessoas devem desenhar, um vaso. E a maior parte dessas pessoas vão fazer um desenho ruim. Um pequeno grupo dessas pessoas vai fazer um desenho extremamente realista, que é parecido com esse da esquerda. Mas um outro pequeno grupo vai conseguir enxergar através daquilo que é o objeto. E vai ver algo que está além, que participa do objeto, mas que está além do objeto. E vai conseguir representar isso na figura. Essa é a maneira, essa é o que o ícone participa, essa coisa que está além daquilo que a gente visualmente enxerga. Então o que a gente está olhando é aquela coisa eivada da luz divina, onde toda a luz divina participa. E o lugar das sombras, ali vocês vão se lembrar, se possível, daquela aula onde eu falei sobre a simbologia da margem. E daí eu quero resgatar todo o peso disso. A sombra é relegada às margens. Ela continua participando. Ela ainda é necessária, mas ela é relegada às margens. O centro da imagem é iluminado. Aquilo que é sombra, aquilo que é escuro, aquilo que é errado, participa porque é necessário participar, mas só nas margens. Então sempre que a gente vê um ícone, muitas vezes tem ícones que tem um diabinho voando num canto, ele aparece, mas ele está sempre num canto, e ele é sempre pequenininho em algum lugar, porque ele tem que participar desse mundo que a gente vive. Ele existe, então ele aparece, mas ele sempre aparece fora do centro, fora da imagem. Então essa é uma das maneiras, né? A iluminação, que muda completamente o que um ícone é. A segunda maneira com que um ícone muda, então, tem a ver com a maneira com que as coisas são representadas. Na figura alfa, aqui, a gente vê como é que uma tentativa de representar uma coisa realista se dá. A gente não consegue enxergar na figura realista as partes, mas a gente consegue enxergar o todo muito claramente. A gente sabe que é uma árvore, mas a gente não sabe os detalhes da árvore, a gente não sabe do que a árvore é feita, não sabe qual é a folha, porque a figura é muito grande, muito ampla. Na figura C, a última de baixo, a gente tem um desenho de uma criança que representa perfeitamente todas as partes da figura. Cada folha individualmente desenhada, cada galho individualmente desenhado. Mas a gente não tem uma ideia do todo. A figura B, que é o que é mantido na iconografia, é uma mistura dos dois. Tanto as partes quanto o todo é representado. Se representa as partes sem perder a visão do todo, e se representa o todo sem a visão da parte.
a própria árvore representada se parece com uma folha, e a própria folha tem folhas, de forma que nós reconhecemos que ela se tem uma folha, deve ser uma árvore, deve ser uma planta, e ela é distinta, então, dos seus outros aspectos. Dá para ver claramente que há uma separação daquilo que é a planta e daquilo que é a terra. Vê que na primeira imagem parece que a árvore e a terra e o chão fazem quase parte de uma imagem só. Elas não são distintas, elas não são separadas. A gente não consegue ver a separação entre cada uma das partes. As partes e o todo, as partes desaparecem e o que só sobra é o todo. Então a gente vê isso muito, muito bem no jeito que as crianças desenham. Esse menino tinha 7 anos, eles pediram para ele desenhar uma floresta. O que ele desenhou foram 3 árvores, uma do lado da outra. Imagina como é que um artista do renascentismo ia pintar uma floresta. Ele ia pintar o mar verde e não se ia ver árvore individualmente nenhuma. Ia se perder completamente a noção das partes. E aqui dá para ver claramente que nenhuma árvore sobrepõe a outra de forma que todas elas estão visíveis. A mesma ideia nesse desenho dessa criança, que é ele, o amigo dele, o boneco de neve e uma floresta. Os desenhos, eles não estão sobrepostos, eles são coplanares, de forma que todas as partes apareçam. E também essa ideia do tamanho, da importância, vê como as árvores são minúsculas perto do tamanho do boneco de neve e do personagem, do amigo dele. Porque a árvore não é importante. O importante é o boneco de neve e o amigo dele. E a gente vê essa mesma representação aqui. Olha como Cristo aparece maior. Ele, alguns centímetros mais alto, sim, mas notavelmente mais alto e no centro da imagem. Então, se eu tentasse mostrar Cristo no meio de um monte de gente, como uma forma realista, eu provavelmente não desenharia dessa forma. Porque Cristo de fato não é maior que os outros. Talvez ele fosse até mais baixo em média. Mas eu represento ele mais alto porque ele é mais importante. E isto é que eu preciso mostrar. Porque isso vai além daquilo que visualmente é visto. Porque eu não posso deixar de fora as partes do todo. Aqui de novo um desenho de uma criança, e tem muitos desenhos de criança justamente para trazer um tanto dessa ingenuidade que as crianças têm, que a gente acaba perdendo na nossa tentativa de ser precisos nas coisas. E a gente acaba esquecendo que alguns detalhes dessa tentativa de ser preciso a gente deixa de fora quando a gente tenta fazer as coisas extremamente realistas, como a gente tenta fazer muito hoje em dia. O significado dessas coisas se perde. As partes se perdem do todo. Então aqui tem um desenho de uma porta, uma árvore e os 3 amigos. Só que esses 3 amigos do menino que desenhou, ele fez de tal forma que o amigo dele mais importante era mais alto. Ele representou isso dessa forma. E daí agora a gente começa a ver como é que isto na iconografia começa a aparecer. Então, essa primeira imagem, o alfa, é uma caverna onde mora... Ele tem uma descrição muito difícil de eu lembrar, mas eu vou tentar. É uma caverna onde mora um ermitão, e esse ermitão era muito especial. E como é que eu sei que mora um ermitão muito especial? Porque essa caverna, essa montanha, onde tem uma caverna, tem 3 cruzes. E eu sei que é um pouco difícil de enxergar as 3 cruzes na imagem. Mas ele remarcou muito bem as 3 cruzes, apesar de que só o número 3 já é suficiente para demarcar a importância dessa habitação. Que não é um lugar onde o ermitão, qualquer coisa acontece. Algo importante acontece. E é importante de uma forma pessoal.
Então é uma pessoa que habita esse lugar. E não é uma pessoa qualquer, mas uma pessoa importante. A segunda figura, a Beta, então a gente tem um prédio, mas não é um prédio comum, e sim um prédio que foi crucificado. Essa mesma ideia das igrejas, que elas são feitas em forma de cruz. Esse prédio inteiro foi crucificado. E daí, se vocês já observaram os desenhos iconográficos, viram que as iconografias, os ícones, melhor dizendo, já devem ter visto que parece que os prédios são um tanto estranhos. Que se dá para ver em cima dos prédios, o que em termos de perspectiva não faz muito sentido. Mas observa que a ideia por trás do alfa é que tu tá tão distante dessa casa que tu não enxerga todas as partes. Mas que no beta todas as partes dessa casa estão reveladas, estão presentes, estão dispostas para que a gente consiga ver. Então isso carrega um significado. Mais um outro desenho de um menininho que também representa aqui os seus... eu não me lembro, ele representa uma série... uma televisão com uma série de pessoas más e pessoas boas. E daí quando perguntaram para ele quem é que é aquele que ele pintou de preto, que é aquele mais escuro na esquerda, ele disse que ele era ele. Mas por que ele pintou de preto? Porque ele era um dos maus. Mas perguntaram para ele, mas então tu é mau? Não, eu só queria dizer que eu era um cara durão. Então essa ideia de representar dessa forma. Então, ainda na ideia de coisas estranhas que aparecem então na iconografia, a gente tem esse ícone da... Vamos ver se eu resgato na minha memória. O St. Gregory... tá na descrição, não preciso nem lembrar. Então foi o dia que St. Gregory partiu de Constantinopla, então foi um dia muito importante. Foi marcado, muito importante. Era necessário fazer um registro porque foi um dia muito importante. E a gente pode ver, não sei se vocês conseguem fazer a distinção dos pequenos peixes que tem embaixo da água, mas a gente não consegue ver os peixes assim embaixo da água. Como é que essas coisas estão visíveis? De novo, essa ideia de enxergar as partes das coisas. Porque a gente sabe que tem peixes na água. Né? E com sorte a gente vê a gente sabe que tem muitos. Então faz sentido representar dessa forma. É que a mesma ideia que você já deve ter visto uma criança representar dessa forma. Né? Não dá para ver o peixe embaixo d'água. Mas a criança consegue enxergar. A criança consegue enxergar aquilo que não é visível aos olhos. Entende o que eu estou querendo dizer? Enxergar aquilo que não é visível aos olhos. Essa figura tá de lado aqui, mas deixa eu ver se eu consigo virar ela. Pronto. Uma imagem de Santa Maria sentada. E vocês podem ver que aparece então o prédio atrás. E a gente consegue ver o prédio, mas o prédio não é tão relevante, então ele fica em segundo plano mesmo. E ela está recebendo um raio de luz aqui. Claro que quando é colorido fica mais fácil de entender. Mas isso é um raio de luz. Então a gente consegue ver toda ela. É uma imagem da Anunciação. E daí nessa imagem seguinte, essa aqui é um pouco difícil de enxergar, eu espero que a gente consiga ver os detalhes. Essa aqui é a Assunção de Maria. E a gente consegue ver aqui no centro Maria deitada. A gente consegue ver Cristo aqui. A gente consegue ver ela sentada aqui de novo. E ela em cortejo aqui. E
no fundo, existe, além da centena de anjos e pessoas que aparecem no cenário, a gente consegue ver uma série de prédios, e se a gente traça linhas dessas linhas dos prédios, todas as linhas se concentram em pontos importantes da imagem. Na Maria, em Cristo, ou nesse pote que deve ter alguma relevância, só não sei. Então, tudo está conectado. Tudo é importante. Tudo tem um significado. Tudo tem uma relevância. E mais uma coisa interessante acontece aqui. Vê que Maria está aqui sentada viva, Maria está aqui no fim do cortejo, e Maria está aqui na mesma figura em cortejo. Mas como ela pode estar em 3 lugares, ela não está em 3 lugares. Mas são tempos diferentes. É porque o tempo não é mais importante. Porque o tempo é só um aspecto das coisas materiais. Lembra que a gente está tentando ver além das coisas materiais. Está tentando ver além das coisas que são físicas, que são os detalhes das coisas físicas. A gente está tentando ver aquilo que os nossos olhos costumeiramente não vê. A gente está tentando representar essas coisas em imagens. Então, deixa eu voltar para uma imagem aqui qualquer. Que eu gosto bastante. Cadê? Desculpa, tem 50 e tantas imagens aqui, às vezes eu me perco. Vou achar essa aqui. Então, qual que é a ideia da iconografia? Chegando no final, então, da aula. Tentando dar uma síntese de tudo que eu falei agora. Vai ser a parte mais difícil. A ideia é que os ícones, eles não são feitos para a nossa adoração. Eles são feitos para a nossa veneração. A ideia dos ícones é que eles são uma ferramenta didática. Que eles não substituem, mas eles facilitam, especialmente para quem não sabe ler. Mas eles não são exclusivamente para as pessoas que não sabem ler. Que os ícones também são escritos, eles também contêm o verbo de Cristo, o verbo de Deus. Mas eles, mais importante de tudo, é que eles tentam nos revelar da mesma maneira que uma criança enxerga aquilo que não se pode ver, para aquele que está atento. E a gente enxerga essas coisas mesmo quando a gente não está olhando, mesmo quando a gente não está buscando. E daí eu volto na aula que o Luiz Gonzaga fez, que eu acho que ele consegue capturar a ideia perfeitamente, que é mais ou menos isso que ele disse. Que os ícones têm uma capacidade, às vezes, de te julgar. Que o ícone tem algo além daquilo que ele está mostrando. Que é quase como se ele fosse um portal. E daí é exatamente isso que o professor John Rajnicola também fala. Que é como se, através de uma figura bidimensional, eu reconhecesse que o mundo não é só tridimensional. E então o ícone passa a ser uma porta para mim observar um mundo que é unidimensional. E tem uma dimensão só. E eu encerro com essa ideia e espero que vocês tirem tempo para observar, ficar olhando os ícones. Se tiverem a possibilidade de ter, imprimir, comprar, enquadrar que possam olhar de vez em quando, façam isso. Eu acho que é independente do pensamento que vocês têm acerca da religião, acerca da iconografia, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer as imagens participarem da vida de vocês. E elas vão ser uma ferramenta indispensável para meditação, para pensamento, para, enfim, seja lá o que for, vai ajudar em alguma forma vocês, tenho certeza. Que aula, meus amigos.
Cara, é muito bom ver alguém que tem autoridade natural para falar sobre um assunto, falar sobre ele. Impressionante. Logo no começo da aula eu já aprendi aquela roda. Eu já conhecia, não foi novidade para mim, o ictus, né? Eu já conhecia, mas aquela rodinha na frente eu não sabia. Eu vi aquilo lá, inclusive, uma vez, há muito tempo antes de você estudar esse tipo de assunto, Soca, a gente falou sobre essa rodinha e eu achava que ela tinha a ver com a roda da vida. A gente tentar mostrar qual era a relação dela com o Nártex, e no final das contas, de fato, é uma roda da vida, porque quem mais nos trouxe vida, senão o próprio Ictus que está ali. Mas saber que é uma composição dos caracteres é inimaginável, é incrível. Muito boa a aula, meu amigo. Parabéns. Fiquei muito feliz. Fantástico, Soka. Essa era uma aula que, assim como o Gabi, eu também esperava bastante. Desde aquela primeira que eu não pude participar, embora eu tenha visto posteriormente no canal do SEC, é diferente. A sensação é diferente de estar na aula, de vê-la depois. Eu fico muito feliz de ter participado dessa aula, que sem dúvida foi uma das melhores que eu já participei a respeito desse tema. E certamente ela me abriu uma curiosidade maior a respeito da iconografia, que é uma discussão, um debate já antigo, mesmo no meio protestante, eu digo. E, enfim, eu fiquei muito contente e muito grato pela tua exposição tão cuidadosa, tão detalhista e sensível a respeito desse tema. Muito obrigado. Eu não vou mentir que foi fácil preparar essa aula, como eu disse. Pra mim, história é uma coisa terrível. Eu acho que eu descobri o quanto eu não gosto de história quando eu comecei a formular essa aula, quando o Gabi me pediu, e deu muito, muito trabalho pra mim conseguir compor, extrair essas ideias. Eu devo ter olhado a primeira aula do professor Arte Nicolau umas 4 ou 5 vezes. São 2 horas de aula. E eu tentei anotar. Eu cheguei a transcrever toda a aula em texto para ver se eu conseguia decorar ou organizar as ideias. Mas todo esse trabalho que eu fiz principalmente por vocês me honra muito, e eu fico muito agradecido de saber que vocês gostaram. Muito obrigado. Honrados somos nós. E Soka, deixa eu falar uma coisa. Em algum momento aí da sua aula eu palpitei, falei o negócio dos anjos lá, por alguma coisa que eu tinha lido, e ao que parece eu também estava errado, assim como eu estava errado quando eu falei da roda da vida, sem todo o sentido suposto que você ensinou. O Bert me falou uma coisa muito interessante. Ele me disse assim que a auréola, realmente o halo está nos anjos, e a auréola é para os justos, que existem representações de Aristóteles, de Platão, com a auréola, ou seja, eles não conheceram a verdade divina de fato, mas eles chegaram ali, na vizinhança, sabe? Eu lembro que tem uma passagem que fala dos justos dentro da Divina Comédia, quando fala do inferno e também do purgatório. Na verdade, do inferno não, mas do purgatório sim. E outra coisa que eu queria falar agora ver se eu entendi bem a resposta que você me deu no decorrer do vídeo. Eu te fiz uma pergunta no começo, e daí você falou, calma aí que eu acho que no meio eu vou te dar a resposta. E o que eu entendi da resposta, me corrija se eu estiver errado, me parece então que essas pinturas mais renascentistas, para aprimorar para uma realidade naturalista da foto, acabou perdendo a realidade de fato que vinha antes. Então você tem, por causa da luminosidade, diferenças naquilo que parece ser a fisionomia. E se de fato a fisionomia num desenho muda de acordo com as sombras, né? Você fazer um desenho sombreado, parece que às vezes muda até as características dele sem sombra. Então havia uma preocupação nos ícones pelos quais você apresenta aí, que era uma preocupação metafísica da coisa a ser representada ali, e não apenas naturalista. Daí foi por isso que você citou a Renascença, e a Renascença ela tinha muito esse negócio, né, do naturalismo clássico, tentar trazer de volta.
Foi isso mesmo ou eu entendi errado? Não se furte de me corrigir. Não, é exatamente isso. Eu entendo dessa forma. Eu não acho que seria impossível, portanto, que se fizesse um Jesus negro. Historicamente seria incorreto. Mas, de qualquer forma, a fisionomia, a aparência dos santos, ou das coisas, ou do Cristo, ou de Maria, estão muito mais atrelados com o sentido que está além dos olhos, que está além da visão, então, que vai além da simples ideia de aparência. Então, essas ideias vão estar muito mais presentes e vão pautar muito mais do que o ícone é, do que, de fato, somente a aparência física. Por isso que não é um problema fazer um Jesus de barba, quando muito provavelmente ele não tinha barba. Porque aquilo que ele se revelou em termos de humildade é importante. Nós sabemos que a humildade dele é importante. Mas nós sabemos também que, de fato, ele é o rei. Como nós vemos ele, como ele é, e vocês que já tiveram essa experiência com o Gugu, eu pelo menos já falei diversas vezes com o Luiz Gonzaga. Não sei se mais alguém já falou além de mim, pelo menos eu talvez tenha falado, mas eu me esqueci. Como a gente olha a primeira vez pro Luiz Gonzaga, ele parece muito, muito feio. E à medida que a gente vai escutando as aulas dele, escuta como as coisas dele que ele fala são importantes e boas de se escutar, e fazem bem. Ele parece que a fisionomia dele vai mudando e que ele vai ficando mais bonito com o tempo. Porque essa fisionomia não é mais a fisionomia que a gente vê de fato com os nossos olhos, mas sim a fisionomia que a gente vê com o nosso coração. Que é o que ele é de fato e não o que ele aparenta ser. Acho que eu falei mais do que tu me perguntou, mas espero que eu respondi. Sim, respondeu perfeitamente. Eu agradeço muito pela aula, mas pelo trabalho que deu. Bom, você acabou fazendo isso para não ter um mal maior, porque você já não aguentava mais, eu quase diariamente te enchendo o saco e te xingando ainda por cima. Alguma falava que você não estava sendo um bom cristão, mas é o jeito pra gente conseguir coisas boas, então vem assim. Mais uma pergunta, e depois eu paro de encher o saco, que agora eu fui fazer essa piada do bom cristão, eu me esqueci. Meu Deus. Mas é uma pergunta que eu queria fazer. Com respeito àquilo que você afirmou sobre o desenho das crianças, que as crianças elas conseguem perceber, isso aí tem uma relação direta com como Cristo abordava a ideia da criança. Ele muitas vezes usou a criança como sendo um arquétipo, né, para o salvo. Falava, seja como crianças. Sim. E aí eu não posso deixar de falar a tão famigerada frase do Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, que coloca também na boca de uma criança a frase de que o essencial é invisível aos olhos. Uhum. Então, me pareceu muito interessante. Se você puder comentar mais um pouquinho, eu agradeceria. Nas palavras do professor Raj Nicolau, sim, ele fez uma referência direta quando ele mencionou que a ingenuidade da criança não é ingenuidade no sentido de que a pureza de coração, né, sim no sentido da pureza de coração e não na ingenuidade que a gente pensa que não consegue entender as coisas de fato. Que é essa carga que está sendo trazida dentro da iconografia. Essa ideia de que aquilo ali revela para nós as partes que ficam ocultas no todo. Assim como a iluminação que a sombra esconde, assim como aquilo que os olhos não veem, aquilo que de fato está presente. São essa, e que muitas vezes é capturado dentro da ingenuidade de uma criança. Mas que nós, à medida que vamos nos endurecendo às necessidades da vida, acabamos deixando de lado. Ele coloca, mais ou menos, parafraseando ele, claro, dessa forma. Então, sim, e se eu não me engano, se ele não fez essa referência a Mateus, eu imediatamente reconheci a referência de quando ele estava falando. Então, para mim, ficou bem claro que estava se tratando dessa passagem onde Cristo diz: que venham a mim as minhas criancinhas.
Muito bom, muito obrigado. Pessoal, a gente tem um tempinho aberto aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, esse é o momento. A gente está ficando tarde e eu acho que o pessoal quer descansar. Bom, então o pessoal digitando ali no geral, ninguém abriu o microfone, eu pressuponho que não tenham o que falar. E parece que eles só estão realmente falando, te parabenizando pela sua aula. Isso merece todos os parabéns mesmo. Agradeço muito por todo o empenho que você teve para essa aula. Nós não tínhamos outra pessoa melhor do que você para falar sobre isso. Então, estou muito feliz disso, do seu trabalho, fazendo isso gratuitamente e me ensinando muita coisa aqui. Espero que seja a primeira de muitas, sinceramente. Porque esse tipo de assunto, para mim, é sempre muito impressionante. É sempre uma aula que faz o que o ícone deve fazer, né? Que é te colocar de frente para um símbolo. Então é uma aula que ela é só uma introdução para que você veja o além dela. É o que você propôs logo no começo. Então, muito obrigado, Sor. Eu agradeço em nome de todos os participantes aqui do AI. Eu que agradeço poder servir. Pessoal, então se ninguém vai fazer nenhuma pergunta, vamos só agradecer. Então, agradecendo pelo geral, a gente pode finalizar a aula, né? Acho que o Shefa vai finalizar a aula aí e a gente pode descansar. Então tá bom. Muito obrigado, Socar. Foi realmente fantástico. Muito grato pela aula. Então vamos finalizar a aula. Christum qui sapientia esse namuri omni communicatio interceda. Toda a sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Panta ois doxan del poiete. Toda a glória seja dada a Deus. Amém. Amém.